que a gente pode esperar um pouquinho, parece que o pessoal da Sabesp vai entrar. Vamos aguardar só um pouquinho? Ah, pode ser, podemos sim. A gente já mandou um link separado para eles, mas o sistema deles de vez em quando tem problema com os links, aí tem que mandar um link diferente. Rodrigo, acho que a gente já pode começar. Acho que o Alexandre entrou aí. Tá, obrigado, viu, Raiz? Então, gente, bom dia, né? Bem-vindos à audiência pública da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Ibiúna. Meu nome é Rodrigo Camargo, eu sou técnico do consórcio Cobrapmi e iniciarei a apresentação do conteúdo dessa audiência. Antes de iniciarmos de fato a apresentação, eu passarei algumas instruções gerais, né, para a condução do nosso grupo de trabalho na plataforma Teams. Na parte superior direita do vídeo, aparecem os ícones de microfone, câmera, chat e uma carinha com a mão para vocês se manifestarem quando desejarem. Para evitarmos ruídos e interferências, né, eu solicito por gentileza que os microfones eles permaneçam desabilitados enquanto estivermos apresentando ou enquanto outros participantes, né, estiverem com a palavra. As câmeras, de preferência, elas devem ficar ligadas para que possamos nos conhecer e possamos ter uma discussão mais próxima. Para se manifestarem, vocês podem utilizar o recurso de levantar a mão ou manifestar na hora que abrirmos as discussões. Eu informo ainda que a audiência ela está sendo gravada, né? E todas as manifestações elas serão levadas em consideração, e avaliadas, né, para a inclusão aí na revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu peço, por gentileza, né, que insiram no chat o nome e a instituição em que representam e dando início, né, eu vou apresentar aqui o eixo de abastecimento de água, e ao finalizar essa apresentação das informações, eu irei abrir para as perguntas e contribuições. Por favor, sintam-se à vontade aí para contribuir neste momento. Nós pedimos que só que as perguntas elas sejam diretas e objetivas, para que a nossa audiência ela possa ser otimizada, considerando que precisamos cumprir aí com os horários previstos do evento. Então, dando início, né, à apresentação do eixo de abastecimento de água, né, os serviços de abastecimento de água no município, né, de Ibiúna, eles são prestados pela Sabesp,
O contrato ele foi assinado em 27 de dezembro de 2013, né? Então tem essa início de vigência em 2013 e é, um prazo de 30 anos, né? Atualmente, os serviços de abastecimento de água no município, né, eles são regulados aí pela Arcesp, né, que é a agência do Estado de São Paulo. Os serviços, né, de abastecimento de água prestados pela Sabesp atendem a sede municipal, além de outros 41 bairros, localidades, né, situados em macrozonas de urbanização urbana e rural. Além disso, durante a execução, né, do diagnóstico, foi observada aí a presença de novos sistemas coletivos operados por associações de moradores ou condomínios, né? Destaca-se só que parte, né, dos bairros de Verava e Cupim e bairros de loteamento Bela Vista, Sorocamim, Morro Grande e Recreio, né, que estão situados em área rural, não tem, né, implementado aí a rede geral pública de abastecimento de água e devido ao nível, né, de aglomeração das casas, né, é indicado nesse plano aí a sua implementação, que são essas áreas aí que estão, esses polígonos vermelhos, né? É, e então, para as demais áreas, né, não abrangidas aí pela concessão, o atendimento será realizado aí por soluções individuais. O sistema, né, coletivo, né, de captação de água do sistema coletivo de abastecimento de água do município, né, ele conta hoje com duas captações, né, é a captação superficial na sede, ah, de do rio Sorocaba Sul, né? Uma vazão aí de 197,4 litros por segundo. E também tem uma derivação aí do sistema de Piedade, né? Que é do município aí que fica ao lado. Que tem essa, para abastecer, né? A região de Paruru e Ressaca. E a vazão aí destinada de 32,3 litros por segundo. O tratamento de água, né, no município, ele é realizado na ETA Ibiúna. Ela possui capacidade nominal de 300 litros por segundo, né, e é responsável aí por 76% da água tratada no município, né. O restante é o volume aí que advém aí do município de Piedade. A tecnologia, né, adotada nessa estação de tratamento, ela é tratamento convencional, composta aí por coagulação, floculação, decantação e filtração. Além disso, né, o município, né, para reservação de água, ele é organizado em 16 centros, de reservação, né, instalados em áreas urbanas e rurais, além dessa área atendida em Paruru e Ressaca, né, que juntos totalizam 3.900 metros cúbicos de água armazenados aí no sistema. É, conforme, né, preconizado no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração do Plano Municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço ou nascente na propriedade, com a presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento elas são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Diante disso, né, foram estipuladas as metas, né, de coberturas por sistemas coletivos e individuais, né. Para os sistemas coletivos foi observada a Lei Federal 14.026 de 2020 e o Plan SAP, sendo definida aí a meta de atendimento, de cobertura, né, para 2033 de 99% da população residente, nessas áreas a serem atendidas pelo sistema coletivo, e nós, ao longo, né, ao final, né, do horizonte de planejamento do plano, é previsto aí o alcance aí de 100% dessa população, como meta. Aí o dado atual do município hoje já é de 100%, né, dessa população atendida. Já para as áreas que não são abrangidas aí por sistemas coletivos, né, e o atendimento se dá por soluções individuais, né, a meta estipulada conforme o PSBR, né, que determina que para a partir de 2038, né, deve-se alcançar 100% dos domicílios, né, e ao final do plano aí sendo mantido aí de 100%. O dado atual hoje no município é de 93,3% de cobertura, né, por por soluções adequadas. Então a gente observa aí que o déficit, né, de atendimento aí no município para abastecimento de água, ele se encontra aí nessas áreas, né. Além das metas de cobertura, ao longo do horizonte de planejamento, né, do plano municipal,
foram estipuladas algumas metas, né, para mensurar a qualidade dos serviços prestados, onde há o atendimento por sistemas coletivos, né. Então, para isso, foram propostos 4 indicadores. O primeiro, ele é relacionado à eficiência de tratamento, que é medido por meio do índice de desconformidade para o parâmetro coliformes totais, o qual é proposto aí que até 1% das amostras, né, acuse a presença desses micro-organismos, sendo que atualmente apenas 0,17% das amostras realizadas no ano encontram-se em desconformidade. O segundo relaciona-se com a continuidade do serviço, sendo o mesmo indicador proposto pelo Plan SAB, cuja meta para a região Sudeste definida é de 21,6% das economias ativas não atingidas por paralisações. Conforme, né, as informações preenchidas pelo prestador no SNIS, né, não foi possível o cálculo desse indicador. Os 2 últimos, né, eles correspondem ao índice de hidrometração e o índice de perdas de água na distribuição, cujas metas elas também foram estipuladas com base no Plan SAP, e apenas, né, o índice de hidrometração é cumprido no município, né, que é 100%. As perdas de água, né, cuja meta definida para a região sudeste é de 29% para 2033, ela se encontra, o nível atual de perdas de água se encontra acima, né, é 35,7%. Então, será necessário aí ações aí para a gente possa reduzir, né, essas perdas de água no sistema. Então, após, né, a identificação das visitas de diagnóstico, né, observações do sistema e elaboração de estudos de demanda, né, conforme a projeção populacional, esperada aí para o município, né, foi possível identificar as principais carências aí para os próximos 20 anos no município, relativas ao sistema de abastecimento de água. Então, primeiro a destacado aqui é que o índice, né, de perda de água no município ele é elevado, né. São necessárias aí ações aí para que possam reduzir, substancialmente, né. Além disso, né, a capacidade, instalada atualmente, né, ela é insuficiente para o atendimento frente às demandas, né, quando a gente fala de reservação de água. Então são necessárias aí ações de ampliação da capacidade de reservação no município, para que, o déficit esperado ele seja suprido. Outra situação observada é que a capacidade de outorga atual também ela é insuficiente, né, para o atendimento adequado, né. Foi observado aí que a vazão captada no rio Sorocabuçu, ela está hoje superior à outorga, né. Então, nesse sentido aí são necessárias ações aí para sua adequação, junto ao órgão ambiental aí competente do estado. E por fim, né, a última, carência observada é a necessidade de apoio, né, para implementação aí de formas adequadas de abastecimento para a população que reside em áreas rurais, né, que é a população hoje que encontra-se em déficit aí pelos serviços de abastecimento de água. Então, né, a gente tem aí que, as ações e programas a serem propostos aí para os próximos 20 anos, né. O primeiro, né, elaboração de estudos de viabilidade e projetos para implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água, né, para as áreas hoje que atualmente não são atendidas, né. Foi observado aí o déficit, né, nas áreas rurais, né, hoje fora dessas áreas atendidas, mas essa primeira ação, propõe, né, a elaboração de estudos para verificar qual que será a melhor forma aí de que haja o atendimento dessa população. Então deverá ser observado, né, a questão da dispersão da aglomeração de domicílios, né, a área ser atendida, para verificar se o acesso se dará por soluções coletivas ou individuais, né. Após a elaboração desses estudos, né, que deve ser realizado aí logo nos primeiros anos do plano, né, a gente vai ter essa ação de ampliação do atendimento para o sistema de abastecimento de água. E essa ampliação do atendimento, né, ela vai ser de conforme, o resultado desse estudo. Então poderá ser por sistemas coletivos ou individuais, né. A gente tem, o programa, né, baseado na deficiência observada no município, de ampliação da capacidade de reservação, né. O município ele possui hoje uma capacidade de 3.900 metros cúbicos de armazenamento de água, porém o recomendado é que o volume, a ser armazenado no município, ele corresponda a 1/3 do volume de água consumido diariamente.
com o incremento da população, né, esperado aí para os próximos anos, essa demanda aí pelo sistema ela crescerá em torno de 157%. Então, por isso que hoje é necessário aí, que hoje que o sistema já apresenta um déficit, né, de quase 800 metros cúbicos, ele cresça aí para mais 2.000 metros cúbicos, a capacidade de armazenamento aí de água. Outro programa, né, proposto, né, com uma ação contínua aí para melhoria do controle das perdas de água, né? Algumas ações já são desenvolvidas aí pela Sabesp, que é o prestador do município, porém é necessário aí otimizar, né, essas ações aí para que elas tenham resultados mais efetivos, né, para a redução e alcance das metas. O último, né, de ação contínua também, é a manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água. Essa é uma ação aí que visa, né, garantir o atendimento daquelas metas qualitativas dos serviços prestados, né? Então, muito na linha do que já está sendo desenvolvido aí pelo prestador, que é a Sabesp, né? Uma vez que os índices, né, atuais, eles já se encontram em conformidade, exceção das perdas de água. Para a população aí que receberá água, né, que terá, na verdade, o acesso à água, né, por soluções individuais, né, é necessário um apoio aí da administração pública municipal, uma vez que ela é a titular da prestação dos serviços, né, para essas áreas. Então, nesse sentido, né, é necessário aí o apoio para a distribuição de kits para o tratamento de água, né, para essa população, e, além disso, da capacitação técnica, né, de como fazer a correta operação, manutenção desses sistemas, para que o potencial de agravos à saúde, né, possa ser reduzido aí, nessas áreas. Outra ação, né, é a regularização ambiental dos sistemas de abastecimento de água, né, uma vez que foi observado aí que a outorga, né, elas não encontram-se adequada aí para captação superficial no município. Então, essa ação aí ia ser implementada também, logo nos primeiros anos, para adequação, já sendo projetado, né, essa população ao final do horizonte de planejamento. E também para a população do município, né, a gente tem esse programa aí, esse programa, né, de educação ambiental, que ele visa o consumo consciente, né, de água no município, né. É importante destacar que o município de Ibiúna, hoje, ele apresenta índices de consumo per capita de água, né, considerados adequados, né, compatíveis com o estado de São Paulo, porém, visto em cenários de incremento populacional, redução da disponibilidade hídrica, né, para os próximos anos, é necessária aí sempre a implementação de ações, né, para que haja esse consumo consciente de água. Os investimentos necessários, né, para sistemas coletivos, né? A gente tem que até 2033 estão previstos aí investimentos que em medidas estruturais, né, que englobam obras, intervenções físicas em infraestrutura de saneamento básico, da ordem de 13.177.980 reais. E no período de 2034 a 2041, de 7.914.647 reais. Já em medidas estruturantes, ou também que são também chamadas, né, de não estruturais, que são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, à qualificação dos atores envolvidos ou desenvolvimento de estudos e projetos, né, a gente tem que prever investimentos da ordem de R$ 1.317.798 até 2033, e no período posterior aí, investimentos de R$ 791.465. Já para as soluções individuais, né, serão necessários aí investimentos até 2033 de R$ 40.851.464 para a implementação, né, de sistemas adequados, além desses kits, né, de abastecimento de água, e no período posterior, de 2034 a 2041, de 22.241.846 reais. Essa é a revisão do serviço de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas, fazer comentários ou contribuições aí para o plano.
Deixa eu parou parou de compartilhar. Posso falar, Rodrigo? Pode sim, Marcelo. Bom dia. Tudo bem Bom com dia. todos aí? Ô, Rodrigo, a minha pergunta na apresentação, eu, salvo engano, eu escutei que foi, estiveram técnicos aqui para elaboração desse plano, para diagnosticar a situação do município de Ibiúna em questão de saneamento básico. A minha pergunta alguém tem ciência de que esses técnicos, e se possível falar aonde eles estiveram, por exemplo, no início do rio Sorocaba aqui, que é na avenida marginal da cidade, onde tem a confluência do rio Sorocamirim, Sorocabuçu e Rio Una, e se estiveram aqui no local conhecido como Boca da Cachoeira, que é o início da represa de Itupararanga. Isso é um ponto. O outro ponto é que eu participo, aliás, ajudo, né, alguns pesquisadores de universidades a realizarem pesquisas na represa de Itupararanga, né? Eu não sei se os senhores têm conhecimento ou não, mas a cada dia que passa, a situação piora em vez de melhora, né? Eu gostaria de saber se esses técnicos, eles estiveram nesses locais para que e se eles diagnosticaram algo de diferente do que eu estou falando. Um outro ponto, eu acredito que o secretário do Meio Ambiente da cidade de Ibiúna, acho que está presente, o Rafael Ribeiro, né? Há cerca de mais ou menos um ano, se eu não estou enganado, houve uma audiência online. Se eu também não estou enganado, é com uma pessoa do gabinete lá da superintendência da Sabesp. Eu acho que é o senhor Sérgio que acho que naquela oficina ele estava presente. E aí foi solicitado se a sociedade civil ela poderia verificar, aliás, ela poderia visitar as obras da Sabesp, que no caso é a concessionária, por isso que eu vou mencionar o nome dela aqui, né? As obras que estavam em andamento de finalização e de construção das nossas ETs parciais, ou vamos falar ETs de bairros, né? E aí ele assumiu o compromisso, eu não sei se tem alguém da Sabesp presente na reunião, de que a sociedade civil, sim, poderia visitar quando fosse solicitado a concessionária, né? Mediante isso, após foi solicitado e foi ofertado a visitar a ET do Paruru, que é uma ET de um porte médio aí. Após isso, foram feitas N solicitações ao senhor Tiago, que é o gerente da Sabesp local, e se eu também não estou enganado, é quem também se ofereceu a ajudar para que essas visitações fossem permitidas, o senhor Adriano, que é, se eu não estou enganado, é o gerente regional da Sabesp, que acho que atua em Tatuí. E, após isso, já foram diversas vezes solicitados, né, essas visitas, que isso são obras públicas, isso é um direito da sociedade civil em participar, como eu escutei já logo no começo, a responsável pela apresentação da Cerizo aqui, que ela pontuou que a sociedade civil acompanhe essas atividades aí. E
nunca tivemos acesso a isso daí. Eu gostaria de deixar isso registrado, que foi uma promessa do... Eu não sei se é assessor do superintendente, assessor lá do gabinete, e depois dessa visita da ET do Paruru, nunca mais foi solicitado, mas nós nunca mais tivemos a permissão e o acesso a visitar, por exemplo, essa que já está finalizada lá da Vargem do Salto, que, inclusive, o senhor Tiago mencionou que seria a próxima. Até hoje, nada. E que também nós poderíamos ter acesso à visitação dessas outras parciais que estão em construção e que já eram para elas estarem prontas. Em 2018, hoje nós estamos em 2023 e ainda nada. Obviamente foi registrado que problemas técnicos, etc. e tal. Eu, como engenheiro civil, sei que problemas técnicos acontecem, sim, né? Mas e que estariam em andamento, porque os problemas técnicos já estariam sido superados. E até hoje também nós nunca conseguimos a permissão de poder fazer essas visitações. Seria isso que eu queria deixar registrado como um cidadão da sociedade civil. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Posso começar? Você quer falar? Vai falar. Não, pode começar, pode ir, Não, Raíssa. não, pode falar. Eu vou falar rapidamente. Eu acho que o Marcelo tem razão, né? Em relação, a gente vai registrar, vai colocar no documento, inclusive, né? Que você pontuou todas essas questões aqui. A audiência também vai ficar disponível pelo YouTube, né? Então, acho que até para a Sabesp se manifestar aí em relação a essas visitas, em relação a esses atrasos das obras, para cumprir o que está previsto no contrato, né? Cumprir todas as metas aí que estão estabelecidas. No que depender da gente, a gente registra, sim. Bom, acho que é isso, né, sobre o comentário do Marcelo aí, mas o Rodrigo pode falar, qualquer coisa eu complemento aqui. É, Obrigada. sobre a sua primeira pergunta, Marcelo, na etapa de diagnóstico, né, os técnicos da Cobrap, eles estiveram visitando toda a infraestrutura de abastecimento de água. Então, eles visitaram os mananciais, né, onde que são realizadas as captações, as estações elevatórias, né, de água bruta, tratada também, as unidades de tratamento de água, os reservatórios e algumas comunidades também, que áreas ou povoados, né, que são atendidos aí por sistemas coletivos. Então, especificamente essas áreas aí que eu acho que você comentou, elas não foram visitadas por, assim, não estarem, não serem, né, especificamente infraestruturas aí do sistema de abastecimento de água, ok? Obrigada, Marcelo. Obrigada, Rodrigo. Mais alguma questão, gente? E eu Sobre também, abastecimento? por gentileza, eu só também queria deixar registrado, né? E eu não tenho dúvidas de que quando a concessionária Sabesp afirma de que 100% de atendimento existe na região central da cidade de captação de esgoto, mas eu gostaria de deixar registrado de que a coisa, se eu não estou enganado, cerca de 6 meses, 7 meses, foi em uma das reuniões do Condema, né? Inclusive até quem apresentou os dados de que tem na parte central da cidade tem 500 ligações de esgoto que não estão conectadas à rede e sim lançadas a céu aberto, em córregos, etc. e tal. Ô Marcelo, se eu Oi. pudesse só te interromper, é porque a apresentação do índice de 100% ela é de água. A apresentação do eixo de Tá. esgotamento sanitário eu vou começar daqui a pouco, assim que a gente concluir, Então, e daqui não a é de pouco, então, 100% eu não. falo, então. Ok, O, desculpe. í- o índice é de 60%, a gente vai conversar. É bem inferior mesmo. Obrigada, Marcelo. Bom, mais alguém, gente? Ou a gente pode avançar para esgotamento? Então, a gente vai entender que a gente vai avançar. Vamos lá. Tá apresentando aí para vocês. Então, eu vou apresentar o eixo de esgotamento sanitário agora, né? Os serviços, né, são prestados também, né, pela Sabesp, né, por meio do mesmo contrato aí,
de concessão dos serviços, com início em 2033, prazo de vigência aí de 30 anos, também podendo ser prorrogados aí por mais 30 anos. O órgão regulador, né, dessas atividades é a Arcesp. Os serviços, né, de coletivo, né, de esgotamento sanitário, eles são hoje prestados, né, apenas na sede urbana, né, do município. Foi observado, né, que o contrato de concessão, ele abrange, além da sede urbana, outras regiões, né, urbanas e rurais, que são essas delimitadas, esses polígonos em vermelho, onde não observa-se a presença aí de sistemas, coletivos, né. Então, ao longo desses próximos anos, né, do horizonte de planejamento, né, está prevista a implantação desses sistemas nessas áreas, e as demais áreas, né, do município, né, devido às suas características, né, de dispersão populacional, o atendimento ele deverá ser realizado aí por soluções individuais. Para a coleta de esgoto, hoje no sistema da sede, né, ele é composto aí as características dele, né, que ele tem uma extensão aí de 33 quilômetros de rede de esgoto e 5.832 ligações, né. Há uma predominância aí de ligações residenciais, seguidas aí de comercial, né, pública, mista industrial. Isso conforme os dados, né, de dezembro de 2019. O sistema, né, ele é composto por coletores troncos, que vão destinar, né, essa rede, né, para estações elevatórias aí de esgoto e posteriormente para unidade de tratamento. Hoje são 10 estações elevatórias, né, de esgoto, né, sendo que uma aí, na época da visita, ela não estava operante, que é a Rio Una 3. A ET Cachoeira, ela trata aí todo o esgoto que é coletado aí no município de Ibiúna. A vazão nominal dela é de 23 litros por segundo, né? E o lançamento dela, né, ocorre aí no rio Sorocabuçu, que é um afluente aí do rio Sorocaba. A tecnologia é de lagoa facultativa, né, no sistema. Conforme, né, foi apresentado aí por eixo de abastecimento de água, né, para configuração do atendimento adequado, né, para o esgotamento sanitário, também foi observadas premissas aí apresentadas no Plan-SAP. Então, considera-se o atendimento adequado por esgotamento sanitário, a coleta seguida de tratamento para sistemas coletivos ou, né, o uso de fossas sépticas para sistemas individuais, uma vez que essas são as informações disponíveis aí nos bancos de dados, né, disponíveis nos bancos de dados, né. Então, a gente tem que, para estipular as metas, né, de sistemas coletivos, foi observada a Lei Federal 14.026/2020, sendo definida aí para 2033 a meta de 90%, né, de cobertura. E ao final do plano, né, a gente prevê aí que haja esse atendimento aí de 100% aí em 2041. O índice atual no município, né, é de 60,3% de atendimento aí para a população que reside na sede municipal, né, onde que tem esses sistemas aí, coletivos. Já para a população aí que reside fora da sede municipal e daquelas áreas, né, que foram apontadas que serão atendidas por sistemas coletivos, né, o atendimento ele se dará por soluções individuais e a meta, né, estipulada, ela foi construída aí com base no PSBR, o qual determina aí que para 2038 deverá ter uma cobertura aí de 95%, atingindo 100% ao final aí de 2041. E o dado atual hoje no município é de 38,8%, devendo, né, ser incrementado aí 56,2 pontos percentuais até 2038. Então é um crescimento aí considerável também. Então as principais carências, né, observadas no município, né, o baixo índice de atendimento por SES, né, tanto para as áreas, né, atendidas, atendidas por sistemas coletivos, ou quanto para a população que reside em áreas rurais e atendida, né, por formas adequadas, né. A gente observou também, durante essas visitas, né, de diagnóstico, problemas operacionais no sistema existente, né, como obstrução de gradeamentos, acúmulo de materiais no desanerador, presença de sobrenadantes na lagoa anaeróbia, né, e acúmulo aí de escuma em zonas mortas da lagoa facultativa.
E a outra carência, né, se destacar, né, para que ainda há um elevado número, né, de fossas rudimentares, né? 61,2% dos domicílios utilizavam essa forma de esgotamento, o qual é considerada, né, não adequada por apresentar riscos aí de agravos à saúde e contaminação do meio ambiente. Então, as ações propostas, né? Primeiro, a elaboração de estudos de viabilidade de projetos, né, para a implantação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para as áreas, né, hoje não são atendidas, né? Além de áreas também que são atendidas por sistemas de abastecimento de água. Então, esses estudos deverá verificar, né, qual será a melhor forma aí a forma mais adequada para que haja o atendimento adequado, né, de esgotamento sanitário. Então, deverá ser verificada, né, a questão a questão da aglomeração populacional, verificando, né, o número de domicílios a serem atendidos, o número de ligações, extensão da rede, né, e essa é uma ação a ser realizada logo nos primeiros anos, né. Após, né, outra ação prevista também, né, a segunda e a terceira aí, que é a ampliação da rede coletora e ampliação do sistema de tratamento, essas são ações aí que foram verificadas, que deverão ser executadas no curto prazo e foram verificadas aí como forma de remediar o déficit que é observado no município para coleta e tratamento de esgoto, né, ao longo de todo o horizonte de planejamento. Após a elaboração dos estudos, né, haverá a implantação aí de sistemas coletivos nessas áreas que forem indicados, né, como a melhor forma aí de implementação desses sistemas, ou de implantação de soluções individuais, né. O que a gente tem que se atentar é que é necessário prover aí o atendimento adequado para todos no município, para que as metas aí sejam alcançadas, né. Todas essas ações aí, elas se relacionam, né, para um cumprimento das metas de cobertura de atendimento e de esgotamento sanitário. Já para prestação adequada do serviço, né, foram propostos outros programas e ações, né, com destaque aí para manutenção, né, dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, que é uma ação aí contínua, né, que visa garantir a prestação adequada dos serviços, né, já realizados aí no município, né. Então, até aquelas carências observadas, né, elas deverão ser corrigidas, né, propõe-se a correção delas, né, prevê a correção, para que, o sistema, né, ele opere da melhor forma possível. Outra ação proposta, né, é de conscientização para manutenção dos sistemas individuais de esgotamento sanitário, né, para prever aí a contaminação do meio ambiente e transmissão de doenças, né. Então é necessário, né, conscientizar todos esses, responsáveis desses imóveis aí rurais, né, que vão ser se fará uso de soluções individuais, da correta, operação, né, desses sistemas aí para que reduza, né, esse risco aí de agravos e contaminação do meio ambiente. É uma ação aí que deverá ser apoiada aí pela administração pública municipal, uma vez aí que é titular dos serviços, né. A gente também tem, né, que para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações para identificação e correção de ligações clandestinas na rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização, em conjunto com as ações de conscientização da população acerca da importância aí de eliminar as ligações irregulares, né. Os sistemas coletivos de esgotamento que serão implementados e também os que estão em operação, eles devem possuir licença ambiental junto ao órgão competente, né. Então, nesse sentido, é importante aí, desenvolvimento de ações que visem o monitoramento dos efluentes e do corpo receptor, englobando aí um mínimo de amostras, né, e frequências definidos ou em legislação ou pelo próprio, né, licenciamento desses sistemas. E o último programa, né, que é de implementação de melhorias ambientais no sistema de tratamento de esgoto, ele visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes, né, a partir de estudos a serem elaborados aí pelos próprios prestadores. Então, os investimentos necessários, né, previstos aí até 2033 em medidas estruturais, né, que englobam obras, intervenções físicas, né,
deverão ser realizados aí na ordem de R$ 19.785.285. Já no período posterior, que é de 2034 a 2041, os investimentos eles totalizam aí R$ 9.311.664. Em medidas estruturantes, né, ou não estruturais, né, que são ações aí que voltadas ao desenvolvimento institucional, implementação de mecanismos de participação e controle social, a qualificação dos atores ou projetos e estudos, né, a gente tem aí previsão aí de investimentos de 1.634.438 entre 2022 e 2033 e entre 2034 e 2041 de R$ 701.772. Já para a população para o uso, né, de soluções individuais, né, a gente tem que os investimentos necessários para a execução desses sistemas, né, eles totalizam aí até 2033 R$ 38.080.231, e no período posterior é de R$ 25.545.441. Além da previsão de investimento, né, tem também as ações de manutenção adequada, né, a serem desenvolvidas no município. A gente apresenta aqui, né, só fossa séptica, filtro anaeróbio sumidouro, né, como solução, mas é importante destacar, né, que existe a matriz tecnológica do PSBR e os estudos a serem desenvolvidos, né, dentro daquele programa, eles deverão indicar qual que é a solução mais adequada, né, para aquela comunidade. Então, pode ser TEVAP, pode ser círculo bananeira, pode ser biodigestor, vai ter que verificar mesmo qual que é a melhor solução a ser aplicada dentre as possíveis, né, que são consideradas adequadas conforme o programa de saneamento rural. Então, essas são a apresentação, né, do eixo do esgotamento sanitário. Eu abro agora para que todos possam fazer seus comentários, contribuições. André, André. bom dia. Bom dia, estão me ouvindo bem? Então, Deixa eu falar o meu nome completo para constar em ata. Por favor. André Cordeiro dos Santos, eu sou professor aqui na UFSCar e atualmente exerço a vice-presidência do Comitê de Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Rodrigo, uma questão aqui que é importante. O comitê, já há alguns anos, com certeza há mais de 10 anos, está muito baixo, Rodrigo? Está um pouquinho. Está um pouquinho baixo. Melhorou? Ainda não. Então, peraí. É que às vezes pega o microfone da câmera e não o microfone do negócio aqui. E nesse seu programa eu não sei arrumar, mas vou tentar. O que eu estava falando é que o Comitê de Bacia, desde acho que mais de 10 anos, já tinha definido que essa região Biúna, melhorou? Sim. Essa região de Biúna, ela tem que ter tratamento terciário. E a atual estação da Sabesp é tratamento primário. É uma lagoa facultativa. Que eu não sei se tem eficiência definida pela legislação, né? Ela tem que ter 80% de eficiência, mas o terreno onde ela está colocada é um terreno muito poroso. É a área de inundação do Rio Sorocaba. A localização é ruim, o que dificulta o manejo da lagoa, e é tratamento primário. O Comitê de Bacia já definiu há mais de 10 anos, está no plano de bacia, que toda a bacia do Alto Sorocaba tem que ter tratamento terciário. Tá. Então, eu não vi o plano, não sei se vocês consideraram isso, mas pela sua fala parece que não. Né? Mas é importante considerar isso, porque isso é uma definição já antiga da região. A outra questão é a questão de fossa séptica na área rural. Eu acho que pode ser uma alternativa à fossa séptica, mas aí você precisa ter alguma forma de controle do limpa-fossa. Porque o que acontece muito na região é o limpa-fossa que vai, limpa a fossa e joga na represa. A gente tem isso documentado, inclusive. Quem mora lá perto vê isso. Eu que nem moro lá perto, moro em Sorocaba, mas já vi isso em loco. Ou seja, caminhão despejando
lodo de esgoto na própria represa, né? Capta lá na casa do sujeito que tem a fossa. Então, não sei se fossa, mesmo fossa séptica com filtro anaeróbio, seja a melhor alternativa, porque a questão da limpeza da fossa é um problema, né? E eu acho que seria interessante se o plano de vocês dessem algumas indicações de tecnologias mais adequadas, né? Porque a prefeitura vai pegar isso e ela, assim, eu sei que vai ter que ter um estudo secundário para saber qual a melhor alternativa, mas a gente já tem talvez um bom conjunto de referências aí indicando quais as alternativas mais indicadas. Eu acho que seria interessante dar um norte, tá? Não deixar muito aberto, porque a gente sabe que esse estudo pode demorar muito para sair e a situação até lá pode ser complicada. Mas eu acho que o principal mesmo é essa questão da eficiência da lagoa facultativa e da necessidade de ter um tratamento terciário. Isso tem que estar no projeto, porque isso foi já definido há muito tempo, tá? Não é só em Ibiúna, tá? É que eu, por ser professor, hoje inclusive eu devia estar dando aula, mas por uma infelicidade meus alunos não vieram, então eu estou aqui. Mas Ibiúna, a parte ali de São Roque, que verte também, não sei se foram vocês que fizeram o plano de saneamento de São Roque. Tem Ibiúna, São Roque, Vargem Grande Paulista, que eu não sei que está com vocês. Eu não sei exatamente quais municípios, né? E acho que Alumínio também e Mairim, que tem um pedacinho também lá, mas acho que mais Mairim do que Alumínio, né? Que verte para o lado da represa e que tem alguns núcleos urbanos, né? Então, todos esses núcleos urbanos, em teoria, teriam que ter um tratamento mais avançado. É só isso. Obrigado, gente. Posso comentar, Rodrigo? Você quer comentar? Pode comentar, Raíssa, fica à vontade. Não, André, queria agradecer, né, a presença e os comentários. Eu não vou te afirmar com toda certeza, mas eu tenho quase certeza que sim, que isso está no diagnóstico, porque eu lembro de ter sido mencionada essa questão do tratamento terciário em alguns municípios da bacia na época do diagnóstico. Mas como são muitos municípios, assim, eu posso estar confundindo os nomes, mas de toda forma, a gente se compromete aqui a verificar se realmente está, se não tiver, a gente vai incluir, claro. E é importante, desses municípios que você mencionou aí, só Alumínio que não está no nosso contrato, os outros estão, e é importante também que isso esteja, né, no rol de discussões aí para um eventual aditivo do contrato da Sabesp, se é que não está previsto aí nas metas deles em relação ao tratamento terciário. A gente sabe que é bem difícil controlar essa poluição mais difusa, aí, enfim, e adquirir um rio com uma classe. Tem outras questões, né, como a poluição difusa, para influenciar na classe do rio, mas o tratamento de esgoto, né, doméstico aí com certeza é importante. Em relação às questões das soluções individuais, não sei se talvez por conta da apresentação aqui, a gente segue aquelas a matriz tecnológica prevista aí no PSBR para as áreas rurais, e aí ela propõe, né, além da fossa séptica, outras alternativas, e aí eu acho que é importante, acho que você tem razão da gente talvez indicar algumas alternativas. A gente sabe, por exemplo, que aí no estado de São Paulo o biodigestor é muito utilizado, né, porque a manutenção diminui, enfim, é bem aceito pela população, então acho que a gente pode deixar isso como sugestão mesmo, até para já seguir nos pedidos de financiamento que forem ser feitos ao FECOP, ao FEIDRO, enfim, eu acho que a gente já pode dar esse indicativo, já que o plano serve para isso, né, para orientar esse planejamento. Eu acho que é perfeito, a gente pode acrescentar essas informações sim nos produtos. Queria agradecer a participação. Só complementar a Raíssa, dentro daquele programa, né, que a gente fala de criação do atendimento adequado, né, a gente, nessa nova revisão, eu acho que não foi na antiga, mas já foi até uma outra demanda de outro município, né, a gente vai estar incluindo, né, essa observação aí da questão das matrizes tecnológicas e outras soluções que a serem implementadas e especificando elas, né, e aí dentro do estudo, né, que deverá identificar a melhor forma, né, mas é importante a gente considerar. Marcelo? Eu gostaria de falar, então, voltar naquilo que eu falei, eu gostaria de deixar registrado aí que no núcleo central da cidade de Ibiúna, na parte de centro mesmo, né, foi apresentado na reunião do CONDEMA que existem 500 não ligações de esgoto
que são jogadas em rios lá, córregos, né? E também nesse grave problema que o Rodrigo passou aí, de que se jogam eles fazem as ligações nas galerias de águas pluviais, né? E que vai chegar nos rios e que vai chegar na represa, conforme eu falei, que a cada dia que passa ela piora, está péssima. E eu não sei se fica registrado, mas eu acredito que sim. Naquela última oficina que eu participei, até foi um questionamento, e acho que foi o senhor Sérgio, lá da Sabesp, que afirmou de que o sistema terciário na cidade de Ibiúna, ele inicia em 2025 e finaliza em 2029. Eu acho que isso daí também fica gravado e fica mencionado no plano, né? Porque isso também é uma ferramenta posterior para a gente de cobrança de responsabilidade de afirmação se casos sair fora do planejamento e do afirmado, né? É isso, gente. Eu agradeço muito a possibilidade de passar as informações e aprender um pouco mais com vocês aí. Agradeço, Marcelo. Rodrigo, só complementando aqui, fica tudo registrado, né? Além das oficinas estarem gravadas aí no site, a gente depois de cada, por exemplo, depois da oficina que vocês participaram lá do Produto 5, a gente fez um relato do que aconteceu na oficina, né? Um breve relato, e a gente colocou lá. Depois das audiências também, a gente vai ter um relato do produto final. Olha, as audiências aconteceram tais e tais dias, as participações principais foram essas, né? Então, a gente tenta registrar tudo ao máximo mesmo, tá? Então, Obrigada, agradeço, gente. Eu vou partir agora para outro município, apresentar água e esgoto, e o pessoal vai dar consequência aí para resíduos e drenagem. Então, muito obrigado e um bom dia. Obrigada, Rodrigo. Olá, pessoal. Um minuto que eu vou com a apresentação, tá? A Ana estava projetando para mim, mas eu acho que ela não conseguiu entrar ainda. Mais um minuto. Pronto. Obrigada, Ana. Bom, pessoal, então meu nome é Isabela, eu sou engenheira ambiental, sou técnica do consórcio Cobrap-MIR. Eu vou apresentar para vocês sobre informações de diagnóstico e prognóstico, né, do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais aí do município de Ibiúna. Então, um panorama geral aí dos serviços, né? O município ele não possui um plano diretor de drenagem urbana. O município possui o plano diretor de macrodrenagem rural e o serviço atualmente é prestado pela prefeitura, né, por meio da Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Com relação à macrodrenagem, os principais cursos d'água do município é o rio Sorocabuçu e o rio Una. Em relação à microdrenagem, né, o tipo do sistema é exclusivo para drenagem, a limpeza das estruturas é realizada justamente pela prefeitura, prestadora dos serviços, e foi declarado, né, foi relatado aí pela prefeitura a existência de ligações clandestinas aí de esgotamento sanitário na rede de drenagem urbana, né, e o lançamento aí nos corpos hídricos no município, lançamento de esgoto. Então, no âmbito do planejamento aqui, é importante a gente definir o que a gente trata atendimento adequado, né, desse eixo do saneamento.
De acordo com o plano, sempre de acordo, né, com o Plano SAB e com o PSBR, especificamente, né, pelo Plano SAB aí para as áreas urbanas, o atendimento adequado ele é equivalente à ausência de riscos de inundação. Essa é a definição do Plano SAB. Aqui no âmbito da revisão desse plano municipal, a gente propõe, né, a expansão desse conceito, contemplando também os eventos de alagamento, enxurrada e movimento de massa. Então, aqui a gente considera o atendimento adequado seria a ausência dos riscos associados a todos esses eventos aí. Em relação às áreas rurais, esse conceito difere um pouco, né? De acordo com o PSBR, o atendimento adequado equivale à presença de soluções de manejo de águas pluviais aí em duas escalas. Então, a gente analisa a presença dessas soluções na escala do peridomicílio, que seria a área do lote domiciliar, né? A área ali em torno de uma residência, e a escala, né, a presença dessas soluções na escala do sistema viário interno, que seria justamente as vias aí das áreas rurais. Então, partindo desses conceitos estabelecidos, né, sempre com base no Plano SAB e no PSBR, foram definidas alguns indicadores e as metas relacionadas a ele aí no âmbito desse planejamento, né? O indicador recomendado pelo Plano SAB para avaliar as áreas urbanas é o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação na área urbana. Esse é um indicador que ele é obtido com base nos dados do SNIS, né? E é um indicador complementar aos dados do SNIS. O município não declarou esse dado no SNIS, e, portanto, a gente não tem esse dado, né, atual. Mas eu destaco aqui que a meta para o ano de 2033 é de 97,3% e de 2041 de 97,9%. Com relação às metas de atendimento para as áreas rurais, essas são estabelecidas com base em dois indicadores, que seria o percentual de domicílios rurais localizados em via com pavimento, meio-fio e boca de lobo. Esse é um indicador calculado com base em dados do censo. Os dados estão disponíveis apenas para alguns setores censitários, e aqui a gente adota a premissa de que, diante da ausência de dados para alguns setores, a gente adota que todos os domicílios estão em déficit, tá? Mas no caso de Biúna, esse indicador, de acordo com dados do censo, permite interpretar, né, que atualmente 27% dos domicílios das áreas rurais estariam atendidos. E aí, de acordo com as metas, né, estabelecidas aí pelo PSBR, para 2038 a meta é de 45%, e eu acrescento que a meta para 2041 é de 49%. O segundo indicador utilizado, né, para avaliar o atendimento nas áreas rurais é justamente o percentual de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente, né? Seria justamente a presença da solução de manejo de águas pluviais no âmbito do lote domiciliar. Esse indicador, ele é inexistente, ele é um indicador proposto ainda pelo PSBR, né? Então, diante da ausência de dados, a gente adota a premissa de que todos os domicílios estariam em déficit. Então, o dado atual do município é de 0% e a meta estabelecida para 2038 é de 30%, para 2041 a meta é de 36%. Com relação às principais carências identificadas, né, no município, realmente é a ausência dos indicadores atuais e confiáveis aí relacionados a esse eixo do saneamento, né, como o percentual de domicílios em risco, a extensão da rede de drenagem existente, os domicílios rurais atendidos. A gente sabe que essa é uma carência não só do município de Biúna, mas com destaque para esse município por conta da ausência de dados no SNIS, né? Então, mas a gente sabe que esse eixo do saneamento ele é ainda muito deficitário no que se refere à existência de base de dados, né, de indicadores, uma série histórica confiável também. Então, aqui outras carências que eu cito é realmente a ausência do plano diretor de drenagem urbana, a ausência de cobrança, né, pelos serviços desse eixo do saneamento, que é comum também, hoje em dia no Brasil não é comum a cobrança por esses serviços, até por conta da falta de estruturação, né, que ainda existe. Foram identificados pontos críticos aí de alagamentos e inundação, né, no município. Esses pontos, especificamente, eles são localizados em bacias com baixa suscetibilidade à inundação, né? A gente faz uma análise aí se esses pontos estão inseridos em locais que já têm uma tendência natural à ocorrência de inundação, ou se a ocorrência, né, desses problemas é realmente um indicativo maior de que é decorrente do próprio sistema, né? Então, aqui a gente
permite concluir que possivelmente é o sistema mesmo que ocasiona esses eventos de alagamento e inundação. E também, né, a presença de ligações cruzadas aí do esgotamento e da drenagem urbana, conforme relatado pela Prefeitura. Então, são propostas algumas ações para sanar as carências observadas e garantir o atendimento das metas estabelecidas, né? E a gente começa primeiro pela realização, a necessidade, né, de realizar o cadastro completo aí das estruturas e da rede de drenagem urbana e a identificação dos domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas. A gente entende que esses seriam as primeiras ações assim necessárias para a gente conseguir desenvolver um planejamento, né? Para a gente conseguir pôr em prática, na verdade, esse planejamento que está sendo proposto aqui na revisão desse plano. Identificar a existência de ligações cruzadas, né, indevidas entre o sistema de esgotamento sanitário e drenagem urbana. Foi relatado que existem essas ligações, então é necessário o mapeamento delas. Elaborar o plano diretor de drenagem urbana, né, que contemplaria essas ações anteriores. Regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando aí instrumentos de controle e verificação. Elaborar os projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana. Realmente efetivar, né, e realizar as intervenções de drenagem urbana no município, garantindo o alcance das metas de atendimento dos domicílios urbanos. Elaborar um plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana. Realizar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana. Elaborar o plano de manutenção das estradas vicinais, adequar o sistema viário interno aí das áreas rurais no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo que 49% dos domicílios rurais sejam atendidos nessa escala. Implantar as soluções aí de manejo de águas pluviais nos lotes, né, domiciliares, garantindo o atendimento aí da meta de 36% dos domicílios. Realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e das estruturas de manejo de águas pluviais. Elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando os eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, e implementar aí uma rede de monitoramento hidrológico, bem como um sistema de previsão e alerta, né, desses eventos. Com relação à estimativa de investimentos, né, para a execução dessas ações e o atendimento das metas estabelecidas, foram estimadas em medidas estruturais cerca de 27,5 milhões de reais e para o primeiro horizonte de planejamento, né, que seria de 2022 a 2033, e num segundo horizonte de 2034 a 2041, somam-se mais 33.940.000. Em relação às medidas estruturantes, né, que seriam aquelas de desenvolvimento institucional, implementação de mecanismos de participação e controle social e a qualificação aí dos atores envolvidos. Para o primeiro horizonte de planejamento foram estimadas 1.375.000 e para o segundo horizonte somam-se mais 1.697.000 reais. Então, de forma breve, né, esses foram os dados abordados no diagnóstico e prognóstico relacionado aos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, se vocês tiverem dúvidas, comentários e contribuições, eu estou à disposição aí para ouvi-los. Obrigada. Alguma pergunta, gente? Comentário? Não, eu só queria saber quando que a gente vai ter o acesso dessa revisão, desse plano final, para a gente poder tê-lo na mão, para depois poder cobrar das instituições públicas competentes da cidade aqui. Então, Marcelo, os documentos eles estão para consulta pública até o próximo dia 6 de agosto. Então, a partir do dia 7, né, a gente vai fazer um compilado de todas as contribuições que a gente recebeu no site para a gente poder adaptar os produtos, de acordo com o que foi, né, dito aqui na audiência e da consulta pública. Então, a gente tem aí um prazo para poder fazer as adequações e depois encaminhar os produtos finalizados para os municípios. Então, a gente não tem um prazo certinho, não. Finaliza dia 6 de agosto, a gente acredita que até o final de agosto
talvez a gente consiga aí finalizar e entregar para o município. Mas a gente vai enviar, né, para a prefeitura, para o Cerizo, para eles poderem publicizar também a versão final dos planos. Então a gente acredita que todos vocês vão ficar sabendo dessa versão aí que a gente vai mandar para o município. Tá, mas então se eu entrar no site do Cerizo, depois eu vou conseguir ter o produto final, porque Isso, exato. a gente não consegue ter acesso aqui no município, né? Mas é por causa disso que eu estou te perguntando isso, para mim saber qual a alternativa que eu consigo ter para mim ter isso daí na mão. Então, no site do Cerizo vai ter, então, esse plano que eu vou conseguir ter acesso a ele. Isso, aí a gente tem o site do Cerizo, né, da instituição Cerizo, e tem também esse site específico da revisão do plano, que eu acho que até mandei aqui no chat, mas se eu não mandei, vou mandar, que é o pmsbcerizo.com.br, que aí a gente vai disponibilizar nesse site também. Mas, de toda forma, a gente vai encaminhar para a prefeitura, né, a versão digital, e aí a prefeitura também sinta-se convidada e à vontade para divulgar também no próprio site institucional, para facilitar mesmo o acesso da população, né? Ok, muito obrigado. De nada. André? Desculpa, gente, estava só verificando uma questão aqui. O próprio Cerizo, há um tempo atrás, deixa eu só ver a data aqui para não falar besteira. Olha, faz tempo, hein? Fez um projeto semelhante a esse, de plano de saneamento, para plano de drenagem urbana e rural. Para vários municípios, entre eles Ibiúna. Vocês têm notícia desse plano? Sim, é o plano diretor de macrodrenagem rural. Na verdade, acho que inicialmente era para fazer da área urbana e rural, no final acabaram fazendo só da área rural. É porque você falou da ausência de plano de macrodrenagem, de drenagem? Isso, a gente pontua, né, a ausência do plano diretor de drenagem urbana, porque realmente hoje para o município só existe o plano diretor de macrodrenagem rural. Tá, e nesse plano não tem a quantidade de municípios, por exemplo, sujeitas à inundação na área rural. Eu vi que tem algum dos indicadores lá que você falou que está zero porque não tinha informação. Isso, não, é porque para as áreas urbanas a gente analisa essa questão do risco, né? Realmente o indicador é esse percentual de domicílios em risco. Para as áreas rurais, a análise é feita de outra maneira, é realmente a presença das soluções, né? No âmbito aí do sistema viário e do lote. O plano de macrodrenagem rural, ele não aborda esse mesmo conceito, né? Ele até faz o mapeamento de algumas estruturas, na verdade, de todas as estruturas, né? O plano de macrodrenagem, ele mapeou todas as estruturas aí relacionadas à drenagem nas áreas rurais. No entanto, o que eles consideram estruturas de drenagem não são estruturas que garantem um atendimento adequado. Não são as estruturas que fazem o manejo do escoamento superficial. Eles mapearam, por exemplo, travessias, pontes, né? E a gente considera que isso não garante um atendimento adequado, de acordo com o PSBR, né? De acordo com o PSBR, a gente precisa implementar jardins de chuva ou outras estruturas de reservatório de águas pluviais aí no âmbito do lote e as estruturas de barraginha no sistema viário interno. E isso não foi identificado no plano de macrodrenagem rural. Então, a gente aborda isso, só que para as áreas urbanas realmente ainda tem essa ausência de dados, né? Não está declarado aí, não tem, apesar de ter sido identificado, né, a ocorrência das inundações, dos alagamentos no município, ainda não tem esse mapeamento de quantos domicílios estão em risco aí na ocorrência desses eventos. Ok, só para entender mesmo, que eu sei que vocês estão usando agora do plano de segurança hídrica esses indicadores, mas em alguns casos a gente tem informação, talvez não seja informação para fazer parte do indicador propriamente dito, mas tem pelo menos algum conjunto de informações, só para não deixar a lacuna disso, porque na verdade o comitê bancou isso algum tempo atrás, então é estranho falar que não tem, né? Então, realmente esse dado a gente não conseguiu, não teve acesso, né, assim, para contemplar essa análise aqui, né, de acordo... Porque esse negócio de segurança hídrica não é uma novidade, mas a bola da vez, né? Então, alguns planos mais antigos acabavam não usando esse critério de segurança hídrica,
Não é nem problema do plano ter sido mal feito ou qualquer coisa assim, é só porque era a partir de outros critérios, né? Era outras identificações. Só acho que é importante deixar isso no relatório de vocês lá indicado. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém, gente? Algum comentário? Bom, então a gente vai avançar aí para o último eixo aí do saneamento. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Ana Flávia e vou apresentar para vocês aqui, né, um resumo do diagnóstico e do prognóstico dos serviços, né, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, vale lembrar aqui que eu vou apresentar dados de diagnóstico, né, que foi realizada uma oficina logo depois, mas que foi realizada há mais tempo, então pode ser que os dados tenham sido atualizados. E na oficina de prognóstico que a gente realizou recentemente, né, todas as informações que foram passadas foram incluídas no plano, somente alguns dados que precisavam relacionados a número, eles não foram atualizados porque as fontes oficiais, como o SNIS, por exemplo, ainda não publicou, né? A última publicação do SNIS é do ano de 2021 e as atualizações que tem lá estão de acordo com o que a gente apresenta. Então, em relação a alguns números que a gente vai apresentar aqui, porcentagem de atendimento, ainda não foram atualizados porque a gente não recebeu, né, essas contribuições relacionadas aos dados oficiais. Mas todas as informações que foram repassadas, né, que foram mencionadas, foram incluídas tanto na apresentação quanto no documento que está em consulta pública, do prognóstico e do diagnóstico também, todos foram atualizados. Então, para falar dos resíduos sólidos, né, a gente divide os resíduos por tipos. Então, a gente começa a falar aqui sobre os resíduos sólidos urbanos, que seriam os resíduos sólidos domiciliares, né, aquele gerado nas casas, e juntamente também com os resíduos de limpeza pública, que são os resíduos, né, da varrição e da poda e da capina. Então, os serviços estão sob competência, né, da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Secretaria de Meio Ambiente, e sobre a política tarifária, não é cobrada taxa pelos serviços de limpeza urbana. Então, em relação à coleta e destinação dos resíduos, né, quando a gente fez a visita no município, a empresa Brastec estava com um contrato emergencial, mas ela continuou, né, continua até hoje no município realizando os serviços de coleta, né, de resíduos domiciliares. Então, os profissionais e equipamentos envolvidos, atualmente são 31 profissionais direcionados para o serviço de coleta e 10 para o serviço de varrição. E os equipamentos envolvidos nesse serviço são 6 caminhões compactadores, 2 caminhões basculantes, 2 caminhões poliguindaste e um trator agrícola. Sobre a destinação final, né, atualmente os resíduos sólidos urbanos são direcionados para o aterro sanitário de Iperó, a 99 quilômetros de Ibiúna. Então, foi estimado aí a geração em 2023, né, de 22.139 toneladas, e em 2041, né, a gente fez uma estimativa aí de 43.141 toneladas. A gente aqui não conseguiu fazer estimativa, né, se os equipamentos que tem no município são suficientes por não ter a capacidade dos municípios, dos caminhões, não ter sido informado a capacidade dos caminhões. Então, a gente não consegue saber se o que tem atualmente é suficiente, se vai precisar de uma nova, né, de uma ação de mais caminhões para a frota até 2041 aí, apesar de ter sido solicitado. Então, sobre os resíduos recicláveis, né, que foi uma atualização que quando a gente fez a visita no município ainda não existia a coleta seletiva, né, não existia a associação de catadores, então foi atualizado que em março de 2022 foi instituída uma associação de catadores. A associação conta com 11 cooperados e ela teve uma atuação aí bem melhor do que se esperava, então tendo aí a venda, né, em março de 2023, uma média de 30 toneladas por mês, tendo uma estimativa aí de R$ 2.000 por cooperados, né, de acordo com essas vendas. Então, os números específicos, né, quantitativo
dos locais da população que é contemplada com a coleta seletiva não foi informada, mas foi informado que contempla metade do município atualmente, né, com a intenção de se expandir aí ao longo do tempo. Então, sobre os resíduos de saúde, a coleta desse tipo de resíduo tem que ser diferenciada, né? Ela não pode ser do mesmo caminhão dos resíduos domiciliares devido à especificidade, né, desses resíduos. Então, por terem resíduos perfluorocortantes, né, resíduos contaminantes, então precisa ser realizado por uma empresa certificada, que tenha, né, o transporte adequado e que faça a destinação também adequada desses resíduos. Então, a empresa de coleta também é a Brastec, né, mas um serviço diferenciado sobre essa coleta, e a despesa total com a coleta, né, com os dados para o ano de 2021 foi de aproximadamente 364 mil. Então, só ficou uma pergunta aqui sobre a destinação final, né, em qual localidade que é feita a destinação final desses resíduos. Então, aqui estão apresentados, né, os locais aqui de exposição desses resíduos. Então, a primeira foto aí, nós temos um local adequado, né? Então, esses outros locais que estão evidenciados aqui, eles foram feitos de forma inadequada. Então, eles precisam de ser, né, regularizados de acordo com a norma, né, que especifica que eles precisam de estar em locais, né, com piso laváveis, que tenham um ralo, que tenha uma janela, né, que tenha uma iluminação e que estejam em um local fechado e não exposto, como está mostrado aqui nas outras fotos. Então, fizemos uma estimativa aí gerado em 2023 de aproximadamente 1 tonelada. Esses dados, eles foram gerados de acordo com a estimativa, né? Eles foram estimados de acordo com a estimativa informada pelo município no SNIS. Então, a gente pegou o que foi informado e fez, né, essa estimativa aí ao longo dos anos. Então, em 2041, a previsão aí é de 1,2 toneladas de geração desses resíduos no ano. Outro tipo de resíduo também contemplado aqui na revisão desse plano são os resíduos de construção civil. Então, foi identificado, né, na visita de campo muito descarte irregular de resíduos de construção civil, né, como está apresentado aqui nas fotos, em locais indevidos, né. A prefeitura não apresenta, né, coleta específica para os resíduos de construção civil, então o gerador ele tem a responsabilidade, né, de contratar os serviços para que tenha a destinação correta dos resíduos de construção civil. Então, quando havia coleta, né, já houve coleta pela prefeitura desses resíduos, com a destinação final sendo um aterro sanitário municipal. A estimativa aí de geração desses resíduos em 2023 é de 23 mil toneladas e para 2041 de 26 mil toneladas, quase chegando a 27 mil toneladas no ano de 2041. Então, aqui são apresentadas, né, as metas de atendimento que foram mencionadas no plano. Então, para o atendimento urbano foi considerado, né, as metas estabelecidas pelo Plano SAB, que determina que a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta de resíduos sólidos é de 100%, até 2033 seja de 100%, sendo que o dado atual do município é de 100% para atendimento urbano. Então, a gente prevê que até 2041 ainda se mantenha, né, o 100%, mesmo com o crescimento populacional, mesmo com o aumento do número de domicílios, né, que esses novos domicílios também sejam contemplados com esse serviço. E a meta de atendimento para a área rural, né, foi levada em consideração o Programa de Saneamento Brasil Rural, que determina que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos até para a região sudeste, né, até 2038, seja de 85%. Então, esse dado atual aqui foi informado na oficina de prognóstico, que atualmente a área rural ela é contemplada para mais do que 90%. Porém, como não nos foi enviado, né, e nós não temos dados oficiais, os dados do SNIS até hoje que foram, né, mencionados ainda não contempla essa porcentagem, então a gente não conseguiu fazer essa alteração, mas foi informado que atualmente a área rural passa aí de 90%
da área contemplada com o atendimento. Então, a coleta direta ou a indireta. Então, a coleta indireta, a direta é aquela que é, né, porta a porta, que passa nas portas das casas recolhendo os resíduos. E a indireta são os pontos, né, específicos onde a população leva seus resíduos ali para aqueles locais e o caminhão passa somente nesses pontos. Então, a gente, com a atualização desses dados, caso não sejam enviados, a gente redefine essa meta aí de 2041 para 100%. Então, com os dados atuais que a gente propôs que a meta seria de 85% por ser, né, uma porcentagem muito grande da evolução aí desse atendimento. Então, as principais carências identificadas, né, no município é que a coleta de resíduos é insuficiente em período de maior concentração populacional no município. Então, quando a gente fez a visita no município, isso foi uma questão, né, informada pela prefeitura, que há uma grande geração, né, nesses períodos, né, de feriados e finais de semana prolongados, então a gente identificou que, né, que a coleta é insuficiente. Então, a inexistência de ecopontos, né, abrigos de unidade de saúde fora do padrão exigido por lei. Então, no caso, né, como eu mencionei ali e mostrei para vocês através das fotos, foram identificados esses locais. Inexistência de parcerias de logística reversa para as pilhas, baterias, lâmpadas e pneus. Inexistência da cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, de acordo, né, com o identificado, quando a gente foi em campo, do diagnóstico, a projeção de demanda, a gente propôs aqui as ações para o município. Então, são propostos estudo para a implementação de cobrança para a prestação de serviços, né? Então, após o estudo, ter a implementação da cobrança, porque é preciso fazer um estudo para ver como que vai ser cobrada, né? Qual população vai ser incluída, como que vai ser o cálculo dessa cobrança. Expansão e divulgação da coleta convencional de resíduos sólidos em todo o município, então, nos locais, né, que ainda não possuem a coleta convencional, que eles sejam abrangidos. Implantação de placas de proibição e fiscalização pela Prefeitura Municipal. Essa ação é voltada para os locais, né, onde possuem disposição irregular de resíduos, então, tanto os domiciliares quanto de resíduos de construção civil, para que se tenha fiscalização da Prefeitura, né, para inibir os moradores de fazer essa destinação. Então, expansão e divulgação da coleta seletiva, então, para que ela possa contemplar, né, mais partes do município, e tão importante quanto a expansão, né, feita pelo serviço no município, é importante a divulgação também da coleta. Então, é importante passar nos locais onde não possuem a coleta e vai ser abrangido, informando em quais dias que o caminhão vai passar naquela localidade, como que deve ser feita, né, essa destinação, como que deve ser limpo, quais os resíduos que podem ser direcionados para essa coleta, para informar a população corretamente, né, de como para que essa coleta ela seja efetiva. Então, implantação de compostagem, então, é o reaproveitamento, né, dos resíduos orgânicos, para que possa gerar depois um composto que pode ser utilizado em hortas, né, em plantações. Instalação de ecopontos, então a gente prevê essa instalação no intuito de diminuir a disposição inadequada, né? Então, tendo esses pontos regulamentados pela prefeitura, pelo município, então a população vai destinar os seus resíduos naqueles locais, ao invés de destinar, né, em terrenos baldios, na área rural. Aumento das parcerias para a destinação correta dos resíduos de logística reversa. A gente sabe, né, que a obrigação de recolher esses materiais, né, que são os pneus, as lâmpadas, né, embalagem de agrotóxicos, óleos, eles são obrigação das empresas que geram, mas a gente sabe que no Brasil não funciona, né, da forma como deveria, então é facilitado quando os municípios, eles possuem os pontos, né, e possuem parcerias com empresas que fazem a coleta desses resíduos. Então, para que a população saiba aonde destinar, até mesmo porque esses materiais, eles não podem ir na coleta comum, então eles precisam de pontos para que a população possa destinar esses resíduos. E adequação dos locais para a disposição de resíduos de serviço de saúde nas unidades de saúde que não estão regulares. Então, de acordo, né, com as ações propostas aqui, foram estimados investimentos necessários, né, para a realização delas. Então, para o primeiro período, até 2033, as medidas estruturais está previsto investimento na ordem de 3 milhões,
e para o segundo período de 2034 a 2041 por volta aí de 1,3 milhões, e para os investimentos estruturantes, né, das medidas estruturantes ou não estruturais, né, voltados para o desenvolvimento institucional, para campanhas e capacitação dos profissionais, está prevista aí até 2033, 305 mil, e de 2034 a 2041 por volta de 130 mil. Então, aqui a gente finaliza, né, de forma resumida, os dados relacionados ao diagnóstico e o prognóstico do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a gente abre agora para complementações, dúvidas, comentários, atualizações de dados. Estou à disposição aqui, pessoal. Marcelo. Uma pergunta, quando vocês informam essa projeção de investimentos, como que é o cálculo disso aí? Como vocês se baseiam no que para falar que vai ser gasto, por exemplo, 305 mil reais? Claro, para fazer os investimentos desse plano, né, foi um economista que fez um economista da área também, né, que está relacionado com a área de saneamento básico, que realizou essa projeção de investimento. Então, o que foi analisado? Os equipamentos que atualmente existem no município, equipamentos, por exemplo, que a coleta, o serviço de limpeza urbana é muito baseado nisso, né? Então, foram analisados esses equipamentos, foram analisados também qual que é a população ainda que precisa ser atingida, que também está vinculada com esses equipamentos, estruturas, por exemplo, em relação à destinação final, em relação à unidade de triagem, essas questões. Então, as medidas estruturais é mais voltadas para isso, reposição também, então é calculado, por exemplo, os caminhões, eles têm, a gente sabe a idade dos caminhões que possuem atualmente no município, então são criadas premissas. A partir de 15 anos que os caminhões estão, a gente prevê uma substituição desses caminhões. Então, a partir de 10 anos, a gente tem a previsão dos investimentos em manutenção dos caminhões. Então, é de acordo com essas premissas que estão todas, elas estão todas explicadas, qual foi a metodologia, está tudo no documento, da onde que saiu esses valores. A gente explicou aqui de forma mais resumida, né? Mas está lá destinado quanto que vai ser anualmente, que vai ser gasto com isso, para para especificamente o que, né? Dessa parte de resíduos. Então, para resíduos foi relacionado mais às questões de equipamentos, né? Também, caso precise também de de expansão da equipe, por exemplo, né? Então, a equipe que presta o serviço também foi dimensionado isso de acordo com os dados que a gente tem e principalmente questão de destinação final, né? Então, caso tem que melhorar a estrutura da unidade de triagem, então é mais voltado para essas questões que foram utilizadas. E aí o economista entra também nessa questão de cálculo de juros, essas questões aí que vão ao longo do tempo, né? E aí no documento está linkado, está explicado todas essas metodologias, todas as premissas, né, que foram utilizadas para chegar a essa estimativa, e aí tem a planilha, que aí mostra todos os anos, os investimentos ali de todos os anos relacionados com o quê? Do serviço. Entendi. E outra coisa, só para me finalizar. Claro, fique à vontade. Eles não informaram a capacidade de carga dos caminhões a coletores, é isso? Isso, porque a gente tem no SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informação e Saneamento, lá a gente consegue saber o quantitativo dos caminhões, mas a capacidade deles não é um quesito não tem essa pergunta no SNIS, mas para nossas análises aqui a gente precisou. Então, quando a gente elaborou o documento, a gente fez solicitações, né, para a prefeitura, para quem era responsável, não nos foi enviado. No prognóstico, também, na oficina de prognóstico foi recentemente que aconteceu, a gente também solicitou novamente as informações, logo depois do que teve, até mesmo para as atualizações que tiveram, que teve muitas atualizações no âmbito de resíduos sólidos, atualizações
atualizações boas. Então, a gente solicitou mais de uma vez, enviamos e-mail, mas só que não nos foi enviado esses números. Então, a gente não consegue estimar, né? Porque cada caminhão tem a sua capacidade. Então, se a gente tivesse a capacidade desses caminhões e que a gente ainda está aberto para todas essas atualizações, né? A gente consegue analisar. Então, assim, por exemplo, a estimativa de geração lá está de 30 mil num ano, toneladas, né? E aí a gente vê se somando a capacidade dos caminhões, vendo também o quanto que os caminhões estão indo para a rua, porque, por exemplo, se o caminhão, a gente tem a capacidade do caminhão lá de 10 toneladas, se ele vai para a rua de manhã e de tarde, então a gente, naquele dia ali, a gente tem a capacidade dele de 20 toneladas. Então, Sim. sabendo a frequência, né, que ele vai para a rua, sabendo qual que é essa frequência, e a capacidade deles, a gente consegue estimar quanto que a capacidade ali no ano, entendeu? Então, a gente vê, essa capacidade é suficiente para coletar tudo que é gerado pela população? Se é, ok. Então já é um passo, né? Porque nem sempre também, por ter esses descartes irregulares, fica mais difícil de tudo que é gerado ser coletado, mas já é um passo que precisa, é uma análise que a gente precisa fazer para ver se a estrutura ali ela está adequada para o município, né? E também fazendo essa projeção, 2041, de acordo com a nossa projeção aqui, vai ter a geração, aí aumentou, depois tem que olhar os dados específicos aqui, mas aí a geração em 2041, 43 mil que tá prevista. Então, a gente sabendo essa capacidade agora, a capacidade, estou supondo, é de 30 mil. Então, Entendi. até 2041, a gente vai prever as ações, a gente vai ver até em que ano que isso vai se igualar, né, chegar próximo, e a partir dali a gente já prevê, olha, a partir daqui precisa da aquisição de novo caminhão para a frota. E isso também entrando nos investimentos, entendeu? Entendi. Só uma última curiosidade. Você com certeza participou dessa apresentação de dados de outros municípios, né? E a minha Sim. pergunta para você é: outros municípios responderam essas solicitações que você afirmou que Ibiúna não respondeu? Sim. A Ok, gente, assim, precisa fazer uma estimativa, assim, a gente faz a análise aqui, a revisão de 17 municípios. Teve alguns municípios que a gente não conseguiu ter acesso a isso também, que não informou. Vou colocar para você, assim, aproximadamente 4. De ok. 17, Sim, aproximadamente 4 municípios que eu não consegui ter, e aí ficou faltando essa análise que nas outras revisões tem, entendeu? Que ela é muito importante, ok. tá ok? Satisfeito, muito obrigado. Imagina, obrigada a você. André? Olá. Oi, Ana Flávia, tudo bem? Olá, Ana tudo jóia, Flávia, você? eu estou aqui auxiliando um pouquinho, lembrando das questões do Comitê de Bacia, né? Tá ok. E o comitê, ele já bancou parte da restauração da área do antigo lixão de Ibiúna. Isso aparece no relatório de vocês? Tinha um lixão antigo que foi encerrado, acho que em Isso. 2013, alguma coisa, 2012. Eu não sei se já terminou a remediação da área do lixão. Você tem Então, informação? foi informado, sim, a gente, inclusive, na oficina de prognóstico, a gente tinha, entre as carências, tinha essa questão. Então, foi informado pelo secretário, né, que havia finalizado o estudo e das ações também, está mencionado isso no plano. Eu poderia incluir que foi financiado pelo comitê. Eu acho que é interessante, mas não é só isso, é para saber se terminou, porque a gente acho que não financiou todas as etapas, né? Era por etapa, que tinha avaliação inicial de contaminação, depois tem a confirmatória, tem todas aquelas etapas para áreas contaminadas da CETESB, e eu Isso. não sei como é que foi o final da história, só isso. Foi informado para a gente que foi finalizado esse estudo, que a questão tá ok com a CETESB, sabe? Então, até eu Sei. tirei, porque era uma carência e uma ação também que a gente tinha colocado em relação ao estudo desse antigo lixão. Então, foi informado que isso foi finalizado e que já Mas, está tudo ok com a CETESB também. sim, mas a área, vocês já não chegaram a visitar a área onde tinha o antigo lixão, né? Quando a gente foi na visita, sim, Ah, tá. a gente fez, mas a gente fez a visita e foi em 2021. Então, foi informado, acredito que o Rafael pode complementar essa questão aí, que foi ele que atualizou essas informações para a gente no prognóstico.
Tá. E uma outra questão, em Claro. 2017, o comitê também, através do Cerizo, bancou um plano regional de resíduos sólidos. Vocês tiveram acesso a esse plano? Porque uma das discussões nesse plano regional de resíduos sólidos era a questão do destino adequado dos resíduos, né? Vários municípios, pela dificuldade de manter um próprio aterro sanitário, têm enviado para Iperó, que é um aterro grande, mas é particular, né? E nesse plano regional foi feita a proposta de juntar alguns municípios para fazer aterros públicos, né, para diminuir o custo do resíduo sólido para os municípios. Eu estou lembrando de cabeça, viu, porque eu não tenho plano aqui. Eu só estou querendo saber se isso entrou no relatório de vocês, porque foi um plano bem interessante, também feito pelo Cerizo, para tentar adequar regionalmente a questão dos resíduos sólidos. Entendi. Atualmente, André, eu tô achando estranho porque, pelo que você falou de 2017, porque está tendo agora o diagnóstico regional de resíduos que está até também realizado pela Cobrap FRAU, que eles estão fazendo. Então, acredito que seja a atualização desse plano que você está mencionando. Então, que tem pouco tempo. Então, a gente levou em consideração que foi o que está sendo, porque ele ainda não foi finalizado. Então, de acordo com as etapas, a gente trocou informações internamente aqui sobre o que eles já teriam avançado e a gente também, mas a questão da proposta da regionalização, Ibiúna, inclusive, quando a gente fez a visita, ele tinha um aterro, esse aterro, né, municipal. Então, ele foi, né, eles destinavam para o aterro municipal. Então, eles finalizaram e destinaram para Iperó. Sobre a questão da regionalização, como ela ainda não havia sido finalizada na atualização do plano, a gente não mencionou, mas eu posso dar uma olhada nesse que já está finalizado, né, e colocar essa proposição. Se você puder, eu agradeço, porque assim, Claro. eu também me lembro de cabeça que esse projeto foi bancado e eu lembro da apresentação desse plano regional. Mas já tem um tempo, realmente, deve ter sido 2018, 2019, foi antes da pandemia, com certeza. Mas eu vou dar uma olhada, pode deixar. Eu não sei que fim deu também no plano, se vocês usaram ou não, mas seria interessante dar uma olhadinha. Não, claro, eu vou olhar, assim, porque era a nossa pretensão mesmo, de acordo com a atualização desse plano que está acontecendo agora. Porém, ele não foi finalizada a revisão, sabe? Que eu acredito, eu não sabia se era revisão, eu achava que era um novo plano. Então, como ele não foi finalizado, a gente não conseguiu inserir. Mas sabendo que existe esse outro, a gente coloca essas considerações, sim, pode ter certeza. Esse da Cobrap também é o Cerizo que está bancando, não? É via Cerizo? Não, é outro tomador. Não, eu acho que é. Tá, muda o seu microfone. Não, é que eu estou confirmando aqui com... Tá, desculpa. É pelo Cerizo também, Então, só talvez dar uma olhada, porque que eu me lembro já tinha sido feito esse projeto, né? Não sei se eles tiveram que fazer uma atualização agora, mas já tinha esse projeto, inclusive com uma proposta de regionalização. Não, beleza, eu acho que é importante acrescentar essa informação, sim, e também mencionar que está realizando que está acontecendo, a gente comentou que está acontecendo uma atualização, mas sobre essa questão da regionalização também, que pode ser que permaneça também, é a mesma proposição, né? Sim, bom. É bom ver. Só isso, obrigado. Pode deixar que eu vou adicionar, sim. Muito obrigado, André. Rafael. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Te ouvimos. Eu estava no celular, mas o celular não estava dando para eu falar, por isso que eu mudei para o notebook. Só para esclarecer uma situação que o professor André e a Ana falaram de duas situações distintas, tá? O professor André falou do antigo lixão, que tem até um TAC no Ministério Público, e teve um estudo do FEIDRO para descontaminação, que é uma área bem na região central do município. Esse TAC foi firmado faz
não vou me recordar agora quantos anos faz, mas faz um bom tempo, e a gente tem, de vez em quando, a gente tem um questionamento da CETESB, mas está lá, não foi feito da maneira adequada ainda essa finalização do antigo lixão, que era o que o professor André estava falando. O que eu tinha mencionado na outra, e que a Ana mencionou, foi o aterro sanitário, que são duas situações distintas do município, né? Então, o aterro sanitário, sim, ele está em processo de finalização, a gente já apresentou na CETESB, então tá tudo ok, entre aspas, né? Porque a gente está usando o aterro sanitário como área de transbordo. Então, a gente já tem, para conseguir fazer com que o aterro sanitário vire área de transbordo, a gente teve que apresentar um projeto de encerramento do aterro sanitário municipal. Esse projeto foi apresentado na CETESB. Logo depois disso, a gente apresentou o projeto da área de transbordo e foi criado, já foi emitido a ALP mais a ALI da área de transbordo, entendeu? Que vai ser edificada no mesmo local, vamos dizer assim. Então, só para distinguir que são dois problemas distintos do município. Então, o lixão, na prática, continua praticamente da mesma maneira, né? Tem um TAC no Ministério Público, e às vezes você deve estar questionando, a gente está vendo, porque provavelmente ali, só para o professor entender, a gente pegou a gestão, eles tinham pleiteado 3 FEIDROS, né? 3 projetos feitos no município. E nenhum dos 3 foi pago, foi terminado, foi feito prestação de contas, nada. Então, o ano passado, tinha um projeto FEIDRO que faltava prestação de contas. Nós fizemos a prestação de contas. Esse ano, a gente recebeu mais uma notificação que era no projeto do FEIDRO, de 17, que o dinheiro entrou na conta em 19 e sumiu. E a gente está tendo que devolver porque a prefeitura chegou a entrar por 3 dias no CADIM por causa de um FEIDRO que a prefeitura não fez. A gente parcelou em 6 parcelinhas de 20 e poucos mil reais. Acho que mês que vem a prefeitura termina de pagar esse FEIDRO e falta mais um. Então, tudo que foi pleiteado de investimento pelo FEIDRO, a prefeitura não fez. E dentro desses FEIDROs tinha um FEIDRO que era do lixão. Então, esses problemas são problemas crônicos aqui com a gente. Tá? Agora, o aterro sanitário, ele está tudo ok. Hoje, a gente vai estar em licitação para construir a área de transbordo e edificar a área de transbordo. A gente consegue a LO da área de transbordo e aí finaliza definitivamente o aterro sanitário. Está tudo ok. A gente já está buscando verba para finalizar o aterro sanitário, porque a finalização do aterro não é uma coisa tão barata, né? E, a princípio, não há interesse do município nessa gestão, nesse momento, em a construção de um aterro municipal novo, entendeu? Então, a gente opta, nesse instante, para continuar fazendo o transbordo para... Hoje, a gente está para Iperó, a gente, como essa gestão era mais barato, Caieiras, e agora a gente está mandando para Iperó também. Apesar de a gente já ter recebido um informativo da Secretaria de Meio Ambiente Estadual, de que nos próximos 5 anos, a maioria dos aterros municipais que estão em utilização hoje vão se exaurir a capacidade deles. Então, é um problema que mais para frente todas as cidades vão ter, né? Porque os aterros não vão comportar também tanto lixo por muito tempo. Obrigada, Rafael. Só então essa questão da finalização do antigo aterro, do antigo lixão, eu vou mencionar, eu vou incluir, na verdade, porque essa é uma questão, né, que eu acho que tem que estar prevista no plano, até mesmo se vocês precisarem de financiamento, né, essa questão de estar no plano contribui para essa questão. Então, me desculpe pela confusão, né, professor, isso que eu realmente... acho que a gente estava falando da mesma coisa, mas que bom que o Rafael conseguiu esclarecer isso da melhor forma aí. Eu também estava achando que era a mesma coisa, desculpa, Ana Flávia.
Eu também estava achando que era o mesmo. Eu não sabia que tinha 2 casos, achei que era tudo a mesma coisa. E eu queria que fosse a mesma coisa, para dizer que estava solucionado, mas não era. Mais alguma questão, gente? Algum comentário? Bom, então acho que a gente finalizou, né, a apresentação, uma síntese, né, da apresentação dos eixos do saneamento. Agradecer, né, a participação de vocês, as contribuições, enfatizar que os produtos eles continuam disponíveis então para consulta pública até o próximo dia 6 de agosto. E aí, a partir do dia 6, a gente vai, então, consolidar todas as contribuições que a gente recebeu aqui hoje e através do formulário da consulta pública, que vai ficar disponível aí no site. Então, a gente conta agora com o apoio de vocês, para que vocês possam divulgar para as pessoas que existe essa consulta, né, para aquelas que não puderam participar da audiência, porque a gente ainda tem essa oportunidade ainda de fazer adaptações, né, nos produtos, enfim, para que a revisão dos planos fique realmente aí... facilite, né, o planejamento do município aí para o serviço de saneamento para os próximos 20 anos. Então, se vocês puderem aí de fazer essa divulgação para a gente, eu mandei aqui pelo chat o site, e aí a gente continua à disposição ainda para receber as contribuições. Caso tenha alguma dificuldade na consulta, pode entrar em contato com a gente através de e-mail também. Então, no site tem um contato de WhatsApp, de e-mail, que vocês podem entrar em contato com a gente. E aí pediu o apoio da prefeitura mais uma vez, sobretudo para a gente poder atualizar essas informações que ainda estão pendentes, para que elas entrem aí na versão final, né, dos produtos, para que realmente seja assertiva a realidade do município. Então, agradecer, dizer que essa audiência, né, ela foi gravada, a gente vai disponibilizar tanto no site quanto no canal do YouTube, onde a gente realizou a abertura, e agradecer aí o apoio de vocês. Até mais, um bom dia, né? Restinho de dia para a gente. Bom dia, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, obrigada.